Alô pessoal, meu nome é Hiroaki, um dos professores do Lean SA. Eu vou falar sobre a filosofia dos 5S e seus vários aspectos. Por que eu falo filosofia? Porque como Lean, o 5S é uma maneira de viver, é preciso mudar a maneira de pensar, o mindset que os americanos chamam. Mindset, a maneira de pensar tem que ser diferente, tem que ser parte da sua vida. O 5S é a base de muitos programas de qualidade total, World Class Manufacturing, ISO 9000, ISO 14000, o IATF 16949, Anvisa, etc, etc. Deve ser uma base para todos os programas de qualidade total. Há 16 anos eu me apaixonei pelo Lean Manufacturing, e cujos conceitos são muito simples, mas de difícil implantação porque requer, como o 5S, uma mudança na maneira de pensar. Principalmente da alta administração, da diretoria, da gerência, dos supervisores. E principalmente a média gerência, supervisores, coordenadores, eles às vezes sentem um pouco de desconforto, porque eles vão ver que o 5S é tão simples e os próprios operadores, às vezes gente bem mais humilde, conseguem praticar isso com eficiência. Hoje o Lean, junto com a sua base que é o 5S, ele é aplicado em fábricas, claro, em hospitais, clínicas, bancos, nas áreas administrativas, nas fábricas de software, através do chamado Scrum, e também em nossas casas. Por que não? 5S nasceu nas casas da gente. As empresas brasileiras que não aplicaram o 5S e o Lean podem estar condenadas a fechar dentro de alguns anos, porque as melhores empresas, seus melhores concorrentes estão aplicando. Pensem bem nisso. Vamos falar sobre a história do 5S. Como é que ela surgiu? Ela veio, na verdade, do housekeeping americano, que é manter a casa limpa. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão estava destruído. Pois bem, mas antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, lá pelos anos 1910, o Henry Ford, que criou a fábrica de veículos Ford, já tinha em sua empresa um programa muito parecido, chamado Can Do. É Cleaning, que é limpeza, Arranging, que é organização, Neatness, que é asseio, higiene, Discipline, que é disciplina, e Ongoing Improvement, que é a melhoria contínua. É o Kaizen. Pois bem, aliás, a Ford foi ela que ensinou a Toyota a fabricar os carros na década de 1950, depois da guerra. Só que a Toyota, como era pobre, ela teve que se virar e teve que usar, por exemplo, vários recursos, como, por exemplo, usar 3 prensas somente para fazer 40 tipos de peças. Como? Através da troca rápida dos moldes das ferramentas. Mas a Toyota acabou ficando, graças a essa eliminação de desperdício, muito mais rica. Tanto assim que, olha só que coisa que é quase inacreditável. Em 1916, pelo menos, e está no livro Forbes, que é aquela das grandes empresas, a Toyota lucrou, hein? Mais do que a GM e a Ford, as duas juntas. Olha só, as duas juntas faturaram mais, mas lucraram menos. Por quê? 5S e outros monte de coisas que a gente vai explicar ao longo desse curso. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, caiu a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, as cidades japonesas estavam destruídas e as fábricas também. Então, havia entulho em todas as grandes cidades. Kyoto foi preservado pelos americanos, que é uma cidade histórica, antiga capital do Japão. Mas Hiroshima, Nagasaki caiu a bomba atômica. Tóquio também foi bastante castigado com bombas dia e noite. Mas vocês podem ver imagens, tanto no YouTube quanto no Google Imagens, Japan After War. Se vocês colocarem essas palavras no YouTube e no Google, vocês vão ver paisagens aterrorizantes. Estava tudo em ruína. A primeira coisa era feita era limpar os entulhos por toda parte. E ruínas das cidades japonesas era terrível.
pessoas mortas, e pior, depois da guerra, voltaram os soldados da China, da Coreia, da Malásia, de Singapura, das Filipinas. Os soldados japoneses voltaram e havia pobreza em todo o país. O meu professor de 5S, que é o Kenji Nakata, que escreveu um livro sobre desperdício zero, acerto 100%, ele contava que não tinha comida. As roupas dele, a camisa dele era feita de kimonos, aquelas roupas grandes da mãe, desfeitas e costuradas de novo. Havia pobreza, havia até câmbio negro. Eu perguntei para ele, e você não podia plantar no seu quintal legumes? Ele falou, não adiantava, os vizinhos roubavam. Olha só, estava assim o Japão. Então, através desses movimentos 5S, que é realmente uma coisa de bom senso, foi se melhorando pouco a pouco. Você sabe que o japonês é muito orgulhoso, né? Então eles lutaram valentemente. O dono da empresa e o empregado ficavam trabalhando até 10, 11 horas da noite e depois iam lá num barzinho tomar um seu saquê ou sua cerveja, um encostado no ombro do outro. Isso criou mais a aproximação entre as duas, dos homens, da alta direção e dos próprios operários. Pois bem, 5S são 5 palavras: seiri, seiton, seiso, seiketsu e shitsuke. Esses 3 primeiros são basicamente operacionais. Esses dois são mais de planejamento. Interessante, né? Esses aqui são táticos, esses são mais de planejamento a longo prazo. Em resumo, significa descartar tudo que não precisa. Tudo que não precisa tem que ser descartado. Segundo, organizar tudo que ficou para achar qualquer coisa rapidamente no bater de olhos. Seiso, limpeza. Seiketsu é fazer isso sempre para manter os 3 primeiros sempre ativos. Não basta fazer uma limpeza uma vez por ano. Tem que fazer todo dia, todo fim de turno. E shitsuke, que é o mais importante, que é a autodisciplina e empatia. Pois bem, esse é o resumo disso, nós vamos explicar pouco a pouco durante o andar do curso. A gente tem que achar qualquer coisa, mesmo no arquivo digital, no seu computador, no seu notebook, deve ser tão bem organizado que você consegue achar qualquer arquivo rapidamente. Eu faço uma divisão de arquivos de tal maneira que 1.0 é coisas pessoais, 2.1 é coisas de qualidade, 2.3 é coisa de Lean, e assim por diante. E dentro de cada um deles eu fico dividindo para que eu ache facilmente. É claro, tem que ter um índice do lado impresso, né? Pois bem, nós precisamos não perder tempo, porque desperdício. E limpeza é sinal de qualidade. Você vai num restaurante e vê que está tudo sujo, você nem entra lá. Você vê que está passando barata no piso, você não vai. Né? Isso é importante, a limpeza. E não é só para mim, porque 5S fala em empatia. Não é só para mim que eu organizo. Eu organizo para mim e para o meu vizinho, meu colega de trabalho, meu colega de segundo turno. Se eu deixar as ferramentas todas organizadas e quando usando eu colocar no lugar, eu estou pensando no próximo. Não é religião isso. Pensar no próximo é você ter empatia. Empatia e mais do que empatia, você agir. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Mas quando você tem empatia e ação, é muito mais profundo. É agir pensando no próximo e na própria sociedade, né? Países ricos são limpos e organizados. Países ricos são limpos e organizados e ficaram ricos porque são limpos, organizados e têm respeito ao próximo, respeito às leis, não existe tanta corrupção e assim os países ficam mais ricos. Existe tanto desperdício nos países pobres. No Brasil, infelizmente, existem 5.000 obras públicas federais, estaduais e municipais pararam no meio por falta de planejamento, por falta de 5S. E se o Brasil, que é enorme, que não tem terremoto, inverno com neve, tsunami, grandes vendavais, a gente seria muito mais rico se a gente aplicasse os 5S. Vocês, alunos e alunas, podem ser os atores dessa mudança.
Comece das suas fábricas, na sua casa, no seu bairro, mas depois espalhe pelo país inteiro. O 5S é tão simples que em muitas empresas, olha só, essa caixinha de talheres é o símbolo do 5S. Imagina, olha, colherinha de café, colherinha de chá, garfos, facas e colheres. Se não tivesse tudo organizado, coitada da mulher. Muitas mulheres casadas voltam para casa e ainda tem que cozinhar. Imagina se está tudo bagunçado. Tem que estar tudo organizado. É tão elementar o 5S que é bom senso. Pois bem, tem que achar rapidamente os utensílios. O 5S ajuda o físico, melhora o mental. E o mental melhora o físico. Você consegue trabalhar numa mesa bagunçada? Você consegue só focar numa coisa por vez. Então você tem que arrumar a mesa de tal maneira que na sua frente tenha só um assunto a tratar. Claro, pode ter do lado prateleiras ou pastas L organizadas de tal maneira que você possa também, quando precisar pegar um dado, colocar do lado, pegar do lado. Mas o foco, a mente e o físico, os dois trabalham juntos. Tem menos acidentes. Por exemplo, o 5S ajuda, através das suas regras, a evitar acidentes. Quando uma coisa está fora, você facilmente detecta, porque, por exemplo, se uma chave de Allen, uma chave de 20 milímetros está fora do quadro de sombra, onde tem a sombra de cada ferramenta que tem nas oficinas organizadas, se não está lá, você logo vai, está faltando uma chave de 20 milímetros. Se alguém está dentro de uma área perigosa e está demarcada, então a pessoa tem que sair de lá, porque pode cair objetos de cima. Uma caixa invadindo uma área que é o corredor, ali passa empilhadeira. Se tiver uma caixa, isso atrapalha a movimentação e pode dar acidente. Um componente que devia ter 5, só tem 2, aí você coloca um Kanban de posição. Mínimo 2, mas tem só um, você bate o olho e sabe que está faltando alguma coisa. Tem algo errado. Um visor sujo, que você não pode conseguir ver qual o nível do óleo. Se faltar óleo, pode quebrar a máquina. Uma tarefa que está atrasada, e que se olhar um gráfico de cronograma, você facilmente detecta, olha, estamos atrasados nessa entrega de produto. Uma manutenção que precisa ser feita e não está feita porque falta uma orientação escrita, verbal, etc. Na famosa casa da Toyota, a casa da Toyota, que foi inventado pelo Fujio Sho, que foi o presidente da Toyota dos Estados Unidos, olha só, aqui embaixo, 5S é a base. Um prédio que não tem uma boa base, ela pode cair. Então, você tem uma boa fundação, você consegue ter um edifício, um projeto, uma jornada Lean melhor. Sem 5S, a jornada Lean vai ser um fracasso. Escutem bem, vocês, eu estou cansado de ver empresas que já começam com melhorias. Não, você tem que começar com Kaizen. Claro, mas quando você faz a limpeza, a organização e o descarte, você acaba puxando melhorias. Quando você faz 5S, você acaba fazendo Kaizen também, claro. Lembre-se disso. Quando um projeto de Lean fracassa, a culpa é que não foi feito um bom início com 5S. O 5S é a base de muitas coisas. Em casa mesmo, se você tem a chave largada no sofá, você tem que colocar a chave sempre no mesmo lugar, naquele preguinho lá da parede, né? Você tem que deixar os seus avisos, seu pedido de compras visível ali, é um 5S, para que você não possa esquecer, tá bom? Assistam as outras aulas que nós vamos aprofundar cada vez mais esses conceitos. Muito obrigado.